Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Está perto o dia do Senhor, Ele mesmo virá para salvar-nos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Dois pequenos comentários do texto do profeta Isaías. Nós ouvimos no Evangelho de domingo, João Batista fazendo referência a esse texto. Quando a gente ouviu lá, esta voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. Está esse texto que nós acabamos de ouvir. Mas o início diz assim: consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei em alta voz que sua servidão acabou, que a expiação de suas culpas foi cumprida, ele recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Aí vem, grita em alta voz, grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão as estradas do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireitai-se o que é torto, alisem-se as asperezas. É o texto que eu fazia referência, comentário que João Batista faz no Evangelho que nós ouvimos na missa de domingo. Mas a palavra inicial do salmo, da primeira leitura, primeiro versículo: consolai o meu povo, consolai, diz o Senhor. É por isso que o profeta Isaías é conhecido como profeta da consolação. E aqui é importante a gente aprofundar. Quando a gente diz consolação, o que nós estamos querendo dizer? E o que o profeta está querendo dizer com essa expressão? Que consolai é um jeito de Deus manifestar a sua presença. A consolação, na teologia espiritual, é um jeito de Deus manifestar a sua presença aos seus filhos. E esta presença, importante a gente dizer, importante a gente entender, ela pode acontecer como sinais de graças, de coisas boas para o nosso benefício espiritual, mas também a consolação de Deus pode acontecer por situações difíceis, por sofrimentos, por dificuldades, por até mesmo perseguição. E quando passarmos por isso, se tivermos o nosso coração em Deus, unido verdadeiramente em Deus, então essas coisas ruins, aparentemente, sofrimento, dor, rejeição, perseguição, indiferença dos outros para conosco, acaba sendo também, olha que interessante, acaba sendo também uma consolação de Deus. Então, nós pensamos, e a gente colocou isso no imaginário de cada um de nós, que as consolações são as graças e as coisas boas que nos acontecem. Né? E muitas vezes a gente diz que as coisas ruins, o sofrimento, as perseguições,
as coisas desagradáveis que nós enfrentamos na vida, a gente até diz que é desolação. Mas que na bondade de Deus é também consolação, porque Deus também nos visita por meio das situações difíceis da nossa vida. Não é só quando tudo está bom, não é só quando tudo está tranquilo, não é só quando tudo está favorável a nós que Deus nos visita. Não, Deus nos visita também nos momentos difíceis. Né? E é significativo isso que o Padre está dizendo, porque se nós observarmos com atenção esse texto do profeta Isaías, do capítulo 40, o povo está escravo na Babilônia. Está longe da sua terra, está longe do templo, está longe dos costumes religiosos. Já não tem mais profetas, já não tem mais a presença de Deus, a aliança com Deus foi rompida, os homens, eles romperam definitivamente com Deus, eles foram violentamente levados para a Babilônia, arrancados de sua terra e levados para a Babilônia. Então, neste contexto, Deus suscita o profeta Isaías, dizendo para que o povo se console, porque Deus vai devolver aquilo que o povo perdeu. Que Deus vai levar de volta para casa o povo que está distante. Distante do templo, distante de Deus, distante da aliança, distante das promessas. Para que recupere no coração do povo, no coração das pessoas, a esperança e o povo se ponha a caminho. De volta para casa. De volta para Jerusalém. Como uma libertação agora definitiva, como foi a primeira libertação do Egito. E Deus promete que vai consolar, porque Deus mesmo virá conviver com o povo, conviver com aqueles que são seus, para que eles recuperem a esperança. E que mesmo em meio às dificuldades, eles saibam que Deus é o Senhor e Ele não abandonou o seu povo. Então, esse é o primeiro ponto aí desse texto. Aí, um segundo momento é a partir do versículo 9, lá no finalzinho. Eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina, eis que com Ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o seu rebanho, reúne com força dos braços os cordeiros, carrega-os no colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Então, ele está prometendo, por meio do profeta Isaías, um tempo novo, um tempo de esperança, onde o próprio Deus estará presente no meio do seu povo, conduzindo, cuidando, como um pastor cuida das ovelhas. Para devolver o povo a alegria e para devolver o povo a intimidade, a amizade que o povo perdeu, que foi roubado. Não é que nem que o povo perdeu, foi roubado. Roubaram a amizade de Deus, roubaram a intimidade do povo com Deus. Porque os carrascos que dominaram e que levaram o povo escravo para Jerusalém, eles proibiram de que eles vivessem a fidelidade da aliança. E por isso se dispersaram, cada um foi para um canto e se esqueceram de Deus. E Deus está prometendo que Ele mesmo, como o pastor cuida das ovelhas, Ele vai cuidar do seu povo. Para que o povo reanime e volte para o Senhor Deus, volte para casa. E aí, nesse mesmo contexto, nós ouvimos o Evangelho, que é uma parábola que Jesus conta e que é curiosa. Notem que para Jesus, e portanto para Deus, 1 é igual a 99. Tem uma conta de matemática que parece que não encaixa na nossa cabeça. Como assim 1 é igual a 99? É porque, olha um texto que nós acabamos de ouvir. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde,
Não deixa ele as 99 nas montanhas para ir procurar aquela que se perdeu? Ele é capaz de sair à procura de uma única ovelha que se perdeu. Gente, não sei se vocês pararam para pensar nesse contexto. Se um pastor fizer isso, deixar as 99 ovelhas no deserto, na montanha, ele diz aqui, né? Para ir procurar uma que se perdeu, ele não corre o risco de chegar e encontrar 99 ovelhas perdidas e uma ovelha encontrada? Porque a ovelha é totalmente dependente. Ela depende em tudo do pastor. Se o pastor deixar ela sozinho por alguns momentos, ela corre o risco de morrer de fome. Então, notem, o pastor descrito por Jesus no Evangelho, ele é capaz de deixar 99 lá na montanha para ir atrás de uma única que se perdeu. Isso é uma atitude que para nós não bate, uma atitude que para nós não fecha, uma conta que não fecha. Porque sendo vulnerável, precisando de cuidar das ovelhas, e se perde as 99 quando o pastor voltar? Né? Só que vejam, é uma atitude desconcertante porque é a atitude de Deus. Deus é capaz de ir buscar uma apenas que se perdeu. Por quê? Porque para Ele não deseja que ninguém se perca. Ninguém se perca. Ele não quer que nenhum se perca. Então Ele é capaz de sair à procura de uma única ovelha. E aí, mais desconcertante ainda, em verdade eu vos digo, quando ele encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 ovelhas que não se perderem. Uma lógica que na nossa cabeça não bate. Uma conta que na nossa cabeça não fecha. Mas como assim? Tem 99, ele encontrou uma ovelha, ele ficou mais feliz com as 99, ele ficou mais feliz com uma do que com as 99. Então, a mesma importância que ele dá para 99, ele dá para um. E este o gesto, é o que Deus está fazendo conosco, é o que Deus faz conosco no mistério da encarnação. Ele vai atrás de nós, ele vem nos buscar, ele se colocou, ele se abaixou de tal maneira para nos resgatar. Ele veio nos buscar, porque nós pertencemos a ele. Nós pertencemos no sentido de propriedade mesmo, nós pertencemos a Ele. E Ele veio até nós, Ele se fez homem, Ele se fez um de nós, Ele se abaixou de tal maneira, Ele se abaixou para nos resgatar, para nos levantar. Porque nós somos dele, nós pertencemos a Ele. E se a gente andar por caminhos errados, por caminhos que não são os caminhos dele, Ele vai nos buscar. O problema é que muitas vezes nós não entendemos isso. O problema é que muitas vezes nós não compreendemos o quanto Deus foi capaz de fazer por nós, de ir atrás de nós para nos resgatar, para nos reconduzir, para fazer com que nós de novo permaneçamos a Ele. E Ele está sempre investindo em nós. E Ele vai continuar investindo, porque Ele deseja que a gente se salve. E Ele manifesta constantemente o seu amor. E nós não podemos ser indiferentes a esse amor. Nós não podemos ver isso como se fosse pouca coisa. Não, isso é muita coisa. É muita coisa. E somente de pensarmos nesta realidade, o nosso coração deve se encher de alegria, o nosso coração deve se encher de esperança, porque Deus veio até nós, se fez homem para nos resgatar, para nos levar de volta, porque nós pertencemos a Ele, nós somos do rebanho dEle. Que isso possa ser para nós motivação e palavra de esperança, para a gente continuar caminhando, seguindo os passos de Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.